Boa noite, nós estamos aqui ao vivo, mais uma vez, com toda a Igreja de Cristo, e é um prazer estar reunido aqui com todos vocês. E é o que nós sempre falamos, o nosso objetivo aqui é reunir a Igreja, é fazer com que permaneça dentro do seu coração o prazer, o desejo de continuar servindo e buscando a Deus. E nós temos procurado levar até você o verdadeiro Evangelho. O que nós pregamos aqui nos nossos vídeos que fazemos ao vivo é exatamente o que nós pregamos aqui na nossa comunidade, aqui na nossa igreja. Nós estamos nos esforçando para fazer com que esta palavra possa chegar nos quatro cantos dessa terra. Porque nós sabemos que tem tanta gente sofrendo, angustiada, desesperada, e nós sabemos também que o motivo de tudo isso é a falta do conhecimento de Deus. E é isso que nós queremos. Nós não queremos trazer adeptos ou seguidores. Nós não estamos preocupados com isso. A nossa preocupação é levar o verdadeiro Evangelho e levar um compromisso, levar você a ter um comprometimento com Deus, com Cristo, e fazer com que esse temor ele permaneça dentro de você, tá bom? Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, tá bom? Nós já temos aqui várias pessoas entrando aqui com a gente. A Fabiano Rodrigo, né? Amém. Santo homem de Deus, amém. Deus abençoe. O Gustavo Pereira, boa noite, pastor Gilardo. Boa noite, Deus abençoe. A Débora França, boa noite a todos, que maravilha. O Paulo Lopes, um grande abraço, meu amigo. As suas mensagens são edificantes. Continue mandando as suas mensagens aí, tá bom? Ele diz aqui: a paz, povo eleito. Boa noite, pastor Gilardo. Boa noite, Deus abençoe. O Gustavo Pereira aqui também, boa noite a todos. O José Alegre, um grande abraço para o José Alegre aí do Mato Grosso, né? Inclusive, o vídeo de hoje, no final aqui da nossa live, nós vamos fazer um clamor por todos, mas em especial pelo José Alegre, tá bom? Nós estamos num propósito aqui com a nossa comunidade, a nossa igreja, em favor do José Alegre. Ele mandou uma mensagem para mim, está enfrentando no momento um problema de saúde, e eu queria dedicar o vídeo de hoje para ele. Nós vamos levantar um clamor em favor da sua saúde, tá bom? Que Deus te abençoe. O Manuel Josier também está com a gente aqui. Boa noite. E mais pessoas entrando aqui. A Kessia Fernandes. Boa noite, pastor Gilardo. Deus te abençoe. Amém, filha. Deus te abençoe também. É um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Eu sei que nesse momento eu creio plenamente no que eu vou dizer para você aqui. Eu creio que nos quatro cantos dessa terra, de norte a sul, de leste a oeste, aqui do nosso Brasil e de todos os lugares, existem aqueles que não se dobraram diante das heresias, das hipocrisias, das mentiras, mas que permanecem firmes diante de um mundo em que o nosso Senhor Jesus, ele disse que esse mundo pertence ao maligno, mas ainda assim, em meio a toda essa imoralidade, perversidade de um mundo perverso e de mentiras, eu creio que existem homens e mulheres de Deus que têm se esforçado com todas as suas forças, de toda a sua alma, para servir ao único e verdadeiro Deus. Que maravilha! O bispo Adriano Souza
também está com a gente aqui. Deus continue abençoando a todos. A paz, boa noite. A paz, bispo. Que Deus te abençoe, o senhor, toda a sua família e todos os nossos irmãos aí da comunidade do Recomeço. Um grande abraço. A dona Eliana Aparecida. Boa noite, pastor Gilardo e a senhora Renata e a todos os irmãos. Que Deus abençoe. É um prazer ter a senhora aqui com a gente também, tá bom? Enquanto você vai dando a sua paz aí aos irmãos e o seu boa noite, nós vamos falar hoje sobre algo muito importante, muito sério. Você sabe que os nossos vídeos, ele é totalmente feito em cima da palavra e procuramos seguir à risca em tudo aquilo que nós fazemos e praticamos. E hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar sobre a prostituta do livro do Apocalipse. Eu gostaria que você já fizesse isso. Compartilhe esse vídeo. Principalmente para pastores, obreiros, membros, para aqueles que ainda vivem cegos nesse sistema religioso. Porque essa mensagem é para despertar, é para tirar toda a cegueira, para arrancar essas escamas que têm cegado e destruído a vida de muita gente. E eu gostaria que você me ajudasse nesse vídeo, nos seus comentários, tá bom? Nos ajude. Porque a nossa luta, ela é totalmente espiritual. A nossa luta, ela é totalmente espiritual. De maneira nenhuma, através das nossas palavras, a gente vai conseguir despertar alguém. Pelo contrário, foi o Espírito Santo quem nos despertou. Foi Ele que abriu a nossa mente, que fez a gente ver claramente a verdade. Então, não somos nós que vamos despertar ninguém. Nós temos que anunciar, que ensinar, que alertar. Essa é a nossa parte. Mas quem desperta, quem tira toda a cegueira é o Espírito Santo. Se Ele não agir, se Ele não fizer, então tudo que nós fizermos será em vão. Isso eu tenho a plena consciência disso. Então essa mensagem, você que me ouve, essa mensagem, você pastor, obreiro, membro, jovem, você que frequenta qualquer denominação, ou você que é católico, espírita, principalmente os evangélicos, porque a realidade é uma só. Os mais enganados e iludidos chamam-se evangélicos. E eles não conseguem perceber ou enxergar isso por causa do orgulho que existe dentro deles. Porque, infelizmente, os evangélicos, e nós, eu e você, agíamos dessa forma, pensávamos dessa forma. Nós achávamos que éramos merecedores, que éramos melhores do que os outros. Nós achávamos que tínhamos mais direito do que os católicos, do que os espíritas. Então a gente tinha essa mentalidade. Infelizmente pensávamos assim. Hoje, essa cegueira espiritual não existe mais dentro de nós. A nossa mente ela foi transformada. Hoje nós entendemos que a salvação está ao alcance de todos, seja quem for. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, a nossa mente hoje, ela é outra. Nós estamos livres de toda acusação, de todo peso, ou de toda escravidão espiritual que um dia sobrecarregava os nossos ombros.
Nós estamos livres de tudo isso. Só que o que nós estamos vivendo, e isso não é de agora, e é isso que eu quero que você entenda. Esse espírito que está atuando ou atua por detrás de toda esta situação em que nós vivemos hoje, ele já vem desde o início. E o apóstolo João, para você entender o que nós vamos falar aqui nessa noite, quando ele falou, alertou a igreja naquela época, que é um alerta para todos nós hoje, quando ele falou sobre o anticristo, ele deixou bem claro que o espírito do anticristo já operava naquela época. Ele já era operante naquela época, na época dos apóstolos. Assim também como ele continua sendo operante nos dias de hoje. Ele continua operando por detrás de tudo isso que nós estamos vivendo. E qual é o mundo, ou qual a situação deste mundo, ou a situação desse sistema que nós estamos vivendo hoje? É um mundo corrupto, é um sistema corrompido, é um mundo maligno, cheio de maldade, perversidade. Este é o mundo que nós vivemos. E o nosso Senhor, ele deixou isso bem claro. Tanto que, na sua oração que ele fez no jardim do Getsêmani, quando ele orou pela igreja, pelos apóstolos naquela época, ele disse o seguinte: eu não peço que os tire do mundo, mas os guarde do mundo. Então você vê que o mundo é tão maligno, porque este mundo, ele tem um Deus. Existe um Deus neste mundo. Este mundo pertence ao maligno. Ele é o Deus deste mundo, no presente momento. É ele que rege tudo e todas as coisas. É por isso que você vê injustiças, mentiras, desgraças, dor, angústia, sofrimento. Porque o Deus deste século, ele domina no presente momento sobre tudo isso. E a Bíblia, ela fala que isso prevalece e predomina sobre os filhos da desobediência. E o próprio apóstolo João, ele dá uma mensagem bem clara. Ele diz que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas o espírito do anticristo opera sobre os filhos da desobediência. E no livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele fala algo muito importante do que eles estavam vivendo naquela época. E essa mensagem, ela é muito atual nos dias de hoje, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Quando o apóstolo João, por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. No livro do Apocalipse, por favor. No capítulo 17, a Bíblia, ela fala algo muito importante. O apóstolo estava falando sobre a prostituta. E eu vou ler isso aqui para você. E você vai entender claramente que essa prostituta, ela está nos dias de hoje. Ela permanece nos dias de hoje. Essa mesma prostituta que bebia o sangue dos cristãos naquela época, essa mesma prostituta, ela continua se alimentando
do sangue de muitos cristãos nos dias de hoje. E isso é algo muito sério. Essa mensagem é para fazer com que a igreja ela venha ter temor. Essa mensagem é para fazer com que a igreja, que somos nós, que é você, que somos nós, venhamos permanecer firmes nessa verdade que foi revelada para cada um de nós através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra é para a gente tremer. O que eu fico espantado muitas das vezes é que o apóstolo Tiago, ele disse que o diabo, ele crê tanto em Deus ao ponto de tremer. Satanás, ele crê tanto que Deus é Deus, que ele treme. E existe tantas pessoas que não têm um pingo de temor a esse Deus tão grande, que se revelou ao homem através do seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus. E ele amou de tal maneira todos nós, que morreu na cruz. Ele provou isso. E como que Satanás, que é um ser totalmente pervertido, é um ser destituído de qualquer sentimento de amor, de compaixão, de ternura, e mesmo assim Satanás crê ao ponto de tremer. E a gente vê tanta gente, tantas pessoas, e as suas atitudes mostram isso, que não tem um pingo de temor diante de Deus, diante de seu Filho, Jesus Cristo, diante do Espírito Santo, que habita dentro de nós, e diante da Igreja de Cristo. Então, quando o apóstolo João, ele estava se referindo a essa prostituta, ele tinha um alvo e um objetivo. E é isso que nós vamos tratar com a igreja nos dias de hoje, nessa noite, nesse momento, tá bom? Vamos ler aqui e eu vou explicando para você, e eu tenho certeza que quando eu começar a ler, a sua mente automaticamente, o Espírito Santo já vai direcionar você para aquilo que ele quer falar contigo. Então, vamos ler. Por favor, pegue a sua Bíblia. Chega de mentira, chega de engano. Pegue a sua Bíblia e acompanhe. Diz assim: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo. O apóstolo João, ele falando isso aqui, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Você vê que o apóstolo João está deixando bem claro aqui. Os reis da terra, quer dizer, os povos, as nações, tinham se prostituído com esta meretriz, com esta prostituta. Preste atenção, vamos ler. Foi com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Voltamos aqui. Ficamos um pouco sem conexão, é porque o negócio vai ser violento. Se prepare aí. Voltamos, vamos continuar. Tá dando para ouvir direitinho aí? Tá dando para todo mundo assistir, ouvir? Tá falhando muito, tá cortando? Olha,
Prepara aí, vamos continuar lendo aqui. Vamos lá, versículo 2. Nada vai atrapalhar, vamos continuar. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os habitantes da terra. Olha só, hein? Os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da prostituta. Preste atenção. Olha o que o apóstolo João está falando aqui. Vamos continuar. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Vamos continuar aí. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora vamos continuar. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando o vi, admirei-me com grande espanto. Então, olha aqui, preste atenção disso aqui. Olha o que o apóstolo João, ele viu. Essa prostituta, os homens estavam embriagados com o vinho dessa prostituta, dessa meretriz. E essa meretriz, ela tinha se embriagado com o sangue dos santos. Preste atenção nisso aqui. Ela estava embriagada, ela tinha saciado a sua sede com o sangue dos santos. Por favor, preste atenção nisso aqui. Naquela época, quem fazia isso com os cristãos era o Império Romano. Quando o apóstolo João aqui estava se referindo à prostituta, à meretriz, à grande meretriz, ele era um símbolo que ele estava usando para se referir a Roma naquela época. Porque era exatamente isso que Roma representava no mundo antigo, na época dos apóstolos. Era Roma que tinha todo o poder e regia todas as coisas naquele tempo. E era exatamente o Império Romano que perseguia os cristãos, que perseguia a igreja, que perseguia os apóstolos. E eles, você sabe muito bem, que o Império Romano colocavam os cristãos dentro dos coliseus para ser espetáculos para todo o povo de Roma. Os cristãos eram mortos, eram comidos por leões, eram jogados vivos e os leões devoravam. Então, quando o apóstolo João aqui, ele estava falando sobre a prostituta, ele estava se referindo à situação em que ele estava vivendo naquela época. Tanto que, no livro do Apocalipse, quando Deus revelou para ele o Apocalipse, ele estava preso, sofrendo também as perseguições que o Império Romano naquela época exercia sobre
os cristãos naquela época. Então, essa mulher, ela saciava a sua sede. Roma saciava a sua sede de vingança com o sangue que era derramado dos cristãos. E você sabe, você ler o livro dos apóstolos, você percebe toda a luta. Não é isso? Você percebe toda a perseguição. E só para você ter uma ideia, todos os apóstolos, todos foram perseguidos. Todos os apóstolos. Muitos foram maltratados, mortos, humilhados, presos. Existia uma perseguição ferrenha naquela época que era sofrida pela igreja. Roma queria matar a igreja, destruir a igreja. E era isso exatamente que o apóstolo João estava se referindo, exatamente sobre Roma. Só que o espírito dessa prostituta, preste atenção nisso, continua operando. Não deixou de operar. Esse espírito de querer destruir a igreja, de matar os cristãos, continuam. Só que nessa época, eles matavam fisicamente. Fisicamente. Eles não podiam matar a alma, o espírito, a fé. Você vê que, olha a maneira que agiam. Eles matavam fisicamente. Só que Satanás, se você não sabe, preste atenção. O diabo, ele é a segunda sabedoria de todo o universo. A primeira sabedoria é Deus. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. A segunda sabedoria, abaixo de Deus, se encontra Satanás. A Bíblia diz que nada é encoberto para ele. A segunda sabedoria, a primeira é Deus. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. E a segunda sabedoria é a de Satanás. Tanto que, quando Deus se referiu a ele no livro de Isaías e também Jeremias, Deus ele diz assim: és mais sábio do que Daniel. És mais sábio do que Daniel. Então, o diabo, astuto e sagaz, o que ele percebeu ou o que ele fez? Preste atenção nisso aqui. Olha a estratégia de Satanás. Hoje, claro, em vários lugares existe essa prática ainda. Em vários países que é proibido o cristianismo e a Bíblia, eles praticam isso ainda. Índia, em vários lugares da Ásia. Ainda hoje existem cristãos que são mortos fisicamente por causa do Evangelho. Mas esse não é, na verdade, hoje, o objetivo dessa prostituta, desse espírito dessa prostituta, que é o espírito de Satanás. O objetivo hoje não é matar a pessoa física, não é matar a igreja física, mas sim matar a igreja espiritual. É dessa forma que hoje o mal tem atuado nos nossos dias. E só para você entender melhor o que eu quero dizer, vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 18. Abra aí.
capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. No versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e indesejável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Gente, agora, isso aqui, preste atenção nisso. Preste atenção nisso aqui. O catolicismo romano é a continuação, preste atenção, da igreja primitiva. Porque toda idolatria começou, na verdade, dentro da igreja. O catolicismo nasceu dentro da igreja. Porque deixaram a igreja, o cristianismo naquela época, deixaram-se se perverter. Aí, olha a atuação da prostituta aí. O Império Romano perseguia, matava os cristãos. Só que depois se levantou outro rei e ele decretou, eu não me recordo aqui no momento o nome do rei dessa época, e ele aboliu a perseguição aos cristãos. E automaticamente iniciou todas essas heresias e idolatrias dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo. Então, olha o espírito da prostituta aí. Olha o espírito da prostituta. E por que a Bíblia e o apóstolo João, ele dá o exemplo da prostituta? O que é que a prostituta faz? Ela seduz. Por favor, me ajudem. O Jefferson está me ajudando aqui. É o imperador Constantino. Exatamente. É isso mesmo. Foi nessa época que houve toda a corrupção dentro do cristianismo. E começou a idolatria, as heresias. E começou todo o engano e mentira. Mas preste atenção nisso aqui. Por que que o apóstolo João, ele fez essa comparação com a prostituta? O que é que a prostituta ela faz? Ela seduz, não é isso? Ela engana, ela atrai. E é exatamente isso, a luta de Satanás contra a igreja. As pessoas acham que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Não é isso? Porque isso é pregado em todos os lugares, ou na maioria dos lugares. É a primeira coisa que as pessoas aprendem. Que o ladrão que fala no livro de João, ele veio para matar, roubar e destruir, é pregado que esse ladrão é o diabo. Mas o diabo, gente, a Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas. Ele não está preocupado, preste atenção nisso, claro,
o sofrimento, a dor, a agonia. O diabo sente prazer nisso também. Mas a missão de Satanás aqui não é colocar uma doença, ou colocar a miséria, ou colocar o desemprego. É isso que o diabo ele quer que as pessoas acham. Que as pessoas acreditem nisso. Porque enquanto as pessoas acreditam que o diabo está colocando a doença, que é ele que coloca o desemprego, enquanto as pessoas acreditam que a dor de cabeça é causada pelo diabo, enquanto as pessoas acreditam em tudo isso, ele está ceifando almas. Porque ele é, a Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas. Ele é o inimigo das nossas almas. E o diabo, ele é o sedutor de todo mundo. Ele é o sedutor de todo mundo. E você vê que essa meretriz, essa prostituta, ela bebia o sangue dos cristãos. E era exatamente isso que Roma fazia. Só que hoje, essa mesma prostituta, esse mesmo espírito, ela permanece bebendo o sangue dos cristãos. Ela permanece, ela continua bebendo o sangue das pessoas. Só que agora não é fisicamente. Ela está bebendo sangue espiritualmente falando. Essa prostituta que representava Roma naquela época é a mesma prostituta hoje chamada teoria da prosperidade. A mesma Roma que João ele deu exemplo como a prostituta, é a mesma prostituta nos dias de hoje chamada teoria da prosperidade. Gente, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. A teoria da prosperidade tem bebido o sangue dos cristãos. A teoria da prosperidade tem matado espiritualmente a todos que têm buscado. Nessa teoria, encontrar a Deus, que nunca vai ser encontrado, ou a mudança de vida que eles tanto esperam, só que nunca também irão encontrar. Essa teoria da prosperidade atualmente é a prostituta na época do apóstolo João. A prostituta na época do apóstolo João, que bebia o sangue dos cristãos, chamava-se Roma. A prostituta atual, nos dias de hoje, chama-se teoria da prosperidade. Teoria da prosperidade. E olha o que a Bíblia ela fala mais aqui. Vamos ler. No versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Abra os seus ouvidos no que eu vou dizer para você aqui. Todas essas denominações que aderiram essa prostituta dentro dos seus templos, chamada teoria da prosperidade, esses templos se tornaram covil de demônios. Eu vou repetir de novo. Todos esses líderes religiosos, seja quem for, bispo, apóstolo, reverendo, missionário, não importa o nome. Todos que aderiram e vivem e pregam
e aceitaram essa prostituta que chama-se hoje teoria da prosperidade, estão transformando seus templos em covil de demônios. Eu vou repetir de novo. Mais uma vez, todos esses líderes religiosos, seja eles quem for, que aderiram e que implantaram essa prostituta chamada teoria da prosperidade dentro dos seus templos, eles transformaram os seus templos em covil de demônios. E diz mais: se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de aves imunda e indesejável. Pois todas as nações têm bebido do seu vinho e do furor da sua prostituição. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quando o nosso Senhor Jesus esteve aqui, por favor, vão me ajudando aí. Faça que nem o Júnior Pires, o Jefferson Guedes aqui. Os seus comentários são importantíssimos. Porque se eu esquecer de alguma coisa, de algum versículo, de alguma palavra, você colocou no seu comentário aí. Me ajude, me ajudem. Esse vídeo, gente, ele tem que chegar o mais distante possível. Aonde tem uma pessoa dentro desses lugares, eles têm que ouvir essa mensagem. Aonde tiver uma pessoa que pratique, que frequenta essas denominações, elas têm que ouvir essa mensagem. Preste atenção nisso aqui. Quando o Senhor Jesus, ele esteve aqui, a mensagem dele não atraía. A mensagem da prostituta atrai. Não é verdade? Porque a prostituta seduz. Ela atrai. A mensagem da prostituta atrai. E a mensagem da prostituta atualmente hoje tem atraído multidões. A Bíblia diz que os homens, as nações, se embriagaram com seu vinho. E é exatamente isso. É exatamente isso. Como estão os templos? Como estão os templos aonde é pregado a teoria da prosperidade? Como elas estão? Elas estão vazias ou estão cheias? Aonde estão as religiões aonde lá dentro existe uma prostituta que está seduzindo com o seu vinho? Como estão? Como estão esses templos? Estão abarrotados. Estão cheios. Porque essa prostituta, chamada teoria da prosperidade, seduz, engana, atrai. E Satanás, olha, preste atenção nisso aqui. Satanás, ele é tão sagaz, ele é tão astuto, que ele não confronta a Bíblia. Satanás, ele não confronta a Bíblia. Porque ele sabe que não tem como ir contra a verdade. Satanás, ele não confronta a Deus, porque não tem como ir contra Deus.
Então, qual a mentalidade, ou o que ele fez, ou o que ele está fazendo? O próprio diabo, ele tem usado várias passagens da Bíblia na boca dos seguidores dessa prostituta, dos pregadores dessa teoria, para poder embriagar os seus seguidores. Os seguidores dessa teoria, eles estão embriagados com o seu vinho. Eles estão embriagados com as suas palavras. Quais as palavras dessa prostituta? Eu vou mudar a sua vida. Eles enlouquecem com este vinho. Qual as mensagens dessa prostituta? A sua vida vai mudar. Eles ficam embriagados com este vinho. Você vai ficar rico. As portas vão se abrir. Deus vai mudar a sua vida. Quais as palavras dessa prostituta que eles tiram da própria palavra? Quando o povo ouve a prostituta falar sim, você não pode aceitar miséria, porque Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância. Eles estão usando, olha como o diabo é sagaz, o próprio versículo da Bíblia. Mas quando a Bíblia fala que veio para dar vida e vida com abundância, a Bíblia não está falando de riqueza, de dinheiro, de prosperidade. A vida abundante que o Senhor Jesus, ele disse, ele está falando exatamente da vida eterna, do reino dos céus, da vida espiritual. Preste atenção para você entender. Como eu disse agora há pouco, o diabo não confronta a Bíblia, mas ele distorce e deturpa a introdução verdadeira e o verdadeiro significado do que está escrito. Esse é um exemplo. E o que eu disse agora há pouco, o diabo, ele quer que todo mundo creia que que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E essa palavra é pregada pela prostituta, porque ela quer exatamente isso. Que você, pastor, que você, obreiro, que você, membro dessas denominações, creia que o diabo veio para fazer isso. E enquanto você se preocupa com isso, ele está ceifando a sua alma e destruindo a sua vida. Você quer ver um exemplo? Quando o Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado, como foi que Satanás tentou a Cristo? Como foi que Satanás tentou a Cristo? Ele usou a própria palavra. Ele usou a Bíblia. Não é isso? Não foi isso que aconteceu? Ele usou a própria Bíblia. Ele disse para o Senhor, olha, se joga daqui. Porque está escrito. Olha o que o diabo disse para Jesus. Porque está escrito que aos seus anjos lhe dará ordem para que te guarde a teu respeito. Você vê que o diabo não confrontou. Ele tentou enganar com a palavra. É exatamente isso que a prostituta está fazendo. Ela está enganando as pessoas usando
a palavra, mas totalmente deturpada. Só que a mensagem dessa prostituta, chamada teoria da prosperidade, ela é prazerosa de ouvir. As pessoas, elas ficam incendiadas com a mensagem dessa prostituta, porque elas querem isso. Elas querem isso. Elas têm buscado isso a vida inteira. As pessoas têm procurado a felicidade a vida inteira. Elas têm lutado por uma vida de vitórias a vida inteira. Ela tem procurado prosperidade e tem feito de tudo a vida inteira. E quando elas chegam dentro dessas denominações e ouvem a mensagem dessa prostituta, eles ficam bêbados com o vinho dessa prostituta. Só que a Bíblia diz que são morada de demônios. É isso mesmo. É isso mesmo. São moradas de demônio. E Jesus falou isso para os fariseus na época. Quando Jesus entrou dentro do templo e estavam fazendo da casa de Deus, a casa de oração, comércio, Jesus falou isso. Vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de ladrões e salteadores. É isso que essa prostituta está fazendo hoje. Está fazendo dos templos morada de ladrões, covil de salteadores, morada de demônios. É exatamente isso que está acontecendo. Só que, nessa mesma passagem, Deus, ele alerta ao seu povo, alerta a sua igreja. Nessa mesma passagem, Deus alerta a todos nós. E olha só o que é que ele diz aqui. Diz assim, versículo 3: Pois todas as nações têm bebido do seu vinho e do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à casa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Olha o que Deus está falando aqui. Olha o que Deus disse. Eu vou ler de novo. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está falando com você, pastor. Você que permitiu que essa prostituta entrasse dentro do seu templo, dentro da sua denominação. Deus está falando com você, obreiro, membro, que tem ido às denominações ouvir essa prostituta falar. E você vê que essa prostituta, ela é tão sagaz, que ela criou dias específicos. Não é verdade? Na maioria de várias denominações aí, segunda-feira é um dia específico para as pessoas se reunirem para buscar riquezas em Deus. Olha como essa prostituta seduz. Olha como essa prostituta é sagaz. Essa prostituta hoje tem vários nomes. Ela pode ser chamada a reunião dos 318. Não é verdade? Ela pode ser chamada a reunião da prosperidade, batismo da riqueza, reunião de vitórias.
essa prostituta, esse espírito, continua operante nos dias de hoje. E muito mais. E muito mais. Porque hoje, Satanás não está preocupado em matar fisicamente, mas matar espiritualmente. Espiritualmente. Essa prostituta tem vários nomes. Vários nomes. E olha o que fala aqui, no versículo 4, preste atenção nisso. Abra bem os seus ouvidos. Ouvi grande voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Você vê que o povo de Deus está aonde? Ou estava aonde? Dentro desses templos. Muitos foram e estão sendo seduzidos por essa prostituta. Você lembra quando o apóstolo Paulo ele repreendeu os Gálatas? Quando ele disse assim: olha, eu me admiro. Vocês que começaram tão bem no Evangelho, estão passando e crendo em outro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. E que não há outro. E que não há outro. Você vê que naquela época, a mesma prostituta que atua nos dias de hoje, atuava na vida dos cristãos naquela época. Muitos estavam abandonando a fé cristã. Porque estavam sendo seduzidos pela proposta dessa prostituta. A maioria, gente, preste atenção nisso aqui. 90% de toda essa multidão que foram seduzidos por essa prostituta, chamada teoria da prosperidade, a maioria saíram de igrejas evangélicas, de denominações evangélicas. E muitas destas pessoas viviam o verdadeiro evangelho. Viviam. Só que muitos foram seduzidos com a proposta dessa prostituta, com a proposta de mudança de vida, com a proposta de solução de seus problemas, com a proposta de libertação, de transformação da família. Foram seduzidos e elas abandonaram o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, para seguir essa prostituta. Porque foram seduzidos. Seduzidos. E eles foram enganados por eles mesmos. Porque a Bíblia diz que nós somos tentados por aquilo que queremos. Essa prostituta simplesmente seduziu. E toda essa multidão simplesmente seguiu. Então o apóstolo Paulo, naquela época, ele estava preocupado com isso. Porque muitos cristãos estavam abandonando a verdadeira fé, abandonando o cristianismo, para seguir outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. E isso é tão grave, que o apóstolo Paulo continuou dizendo o seguinte: ainda que um anjo, ainda que nós, ou um anjo, desça do céu e pregue outro evangelho que não seja esse, não acredite. Seja anátema, quer dizer, amaldiçoe, não siga, não acredite. E isso é muito sério, gente. Porque assim como na época do apóstolo João, Roma bebia o sangue
dos cristãos, essa teoria da prosperidade está bebendo o sangue de muitos que estavam vivendo o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, mas foram seduzidos. Foram seduzidos. Essa prostituta tem bebido sangue há séculos, há anos. Essa prostituta tem bebido sangue pelo longo dos anos. E hoje mais ainda. Satanás, ele sabe que o seu tempo, que não resta muito mais tempo para ele. Não resta. O diabo, ele sabe que a sua sentença já está determinada. E a Bíblia fala no livro de Provérbios que o inferno e o abismo não se fartam. Então, quanto mais almas Satanás conseguir levar com ele para o inferno, ele não vai medir esforços e nem maneiras de fazer isso. E ele tem os seus aliados. Ele tem os seus aliados. Porque o espírito dessa prostituta... Agora, abra bem os seus ouvidos de novo, porque eu vou dizer aqui para você. O espírito dessa prostituta, que bebia o sangue dos cristãos no passado, está dentro desses pregadores da prosperidade. Você que está participando e indo nessa corrente de 318 ou qualquer outra reunião de bênçãos, de vitórias, de prosperidade, que são coisas que atraem e seduz, você simplesmente está ouvindo a prostituta. E ela vai beber o seu sangue. Essa prostituta está bebendo o seu sangue, pastor. Você que permitiu e aderiu isso dentro da sua denominação, ela está bebendo o seu sangue, vai beber o seu sangue. Você, obreiro, você, membro, seja quem você for, se você abandonou as verdades sagradas para aderir e se deixar seduzir por essa prostituta, ela vai beber o seu sangue e destruir a sua vida. E eu quero, só para encerrar aqui o vídeo, para me orar, me ajude aí. Como fica a vida dessas pessoas dentro dessas denominações? Como ficam a vida dessas pessoas em todos os sentidos? Porque elas foram seduzidas por promessas, elas ficaram embriagadas com o vinho da prostituta, desse evangelho da prosperidade. Mas como ficam, na verdade, na realidade, a vida dessas pessoas? Como ficam? Como ficam a vida delas? Vocês já notaram que quando as pessoas despertam e saem dessas denominações, elas despertam da sedução dessa prostituta? Essas pessoas saem dessas denominações com a vida totalmente desgraçada e destruída. Não é assim?
elas saem com a vida totalmente desgraçada e destruída. Só que a prostituta, ela quer que as pessoas pensem que a vida das pessoas se destruíram porque elas saíram. Mas elas saíram porque a vida delas se destruíram. Porque o vinho dessa prostituta gera dor, morte, angústia, tristeza, desespero e aflição e dor em cima de dor, angústia em cima de angústia, sofrimento em cima de sofrimento. As pessoas saem de dentro desses covis de demônios. As pessoas saem de dentro dessas moradas de demônios com a vida totalmente desgraçada e destruída. E somente a partir desse momento é que elas percebem o engano e a mentira que elas estavam vivendo. É isso, gente. Infelizmente, é isso. A gente olha para a situação que nós estamos vivendo hoje, vem dentro da gente vários sentimentos. O primeiro é de muita revolta. Depois vem um sentimento de tristeza, de angústia, de decepção. Porque é tanta mentira, é tanta cegueira. Que às vezes a gente se sente impotente. A gente se sente impotente. Você sabe qual é a minha vontade agora? É de chegar em você, pastor, e te chacoalhar e falar para você: desperta, acorda, e entrar dentro da tua mente e libertar você desse vinho, arrancar você das garras dessa prostituta que tem te embriagado. Sabe qual é a minha vontade agora, obreiro? Você jovem, membro, seja lá quem for que está assistindo essa live aqui agora, era de abrir a tua mente e arrancar essa cegueira que tem levado. Você não está percebendo isso, porque você espiritualmente está cego, mas está levando a tua alma para o inferno. Enquanto você estiver embriagado com o vinho dela, você não vai perceber. Você não vai perceber que sua vida está sendo destruída. Porque as mensagens dessa prostituta levanta a tua autoestima. Não é assim? A mensagem dessa prostituta te deixa para cima. Você vai vencer. Opa, eu vou vencer. É isso mesmo. Tá ligado? Eu vou arrebentar. Enquanto você estiver embriagado, você não vai conseguir enxergar. E essa prostituta vai fazer o que quiser com você. Vai tirar tudo que você tem. Vai destruir o seu casamento, vai destruir sua vida financeira, vai destruir a sua saúde, vai destruir a sua paz. Você só consegue despertar de tudo isso
quando o efeito desse vinho não está mais de posse da sua vida. Aí você vai conseguir ver com clareza. Mas quando a pessoa desperta, ela já perdeu tudo. Ela está com a vida destruída. Muitos estão na miséria porque foram embebedados com esse vinho. Muitos destruíram o casamento, estão doentes. Muitos tiraram a própria vida. E eu sei o que eu estou falando. Porque eu convivi diretamente com pessoas que por causa desse vinho, por causa deste vinho, da sedução dessa prostituta, depois que despertaram desse sono da morte, esse vinho chama-se sono da morte. Quando despertaram disso, tiraram a sua própria vida. É muito triste ver pessoas buscando na cruz riquezas, curas, libertação. É triste ver tanto fanatismo, tanta idolatria, porque não existe mais diferença do catolicismo romano para os evangélicos que batem no peito e dizem que são de Deus, que dizem que arrebentam, que faz, que acontece. Tá ligado? Não tem diferença nenhuma mais. Não tem diferença nenhuma. Vocês estão embriagados com este vinho, ao ponto de tomar banho de descarrego. Vocês estão embriagados com esse vinho, ao ponto de levar a rosa para casa, de se prostrar diante de uma imagem, de colocar um manto na bolsa. Vocês estão enfeitiçados por este vinho, embriagados. Você, obreira, está embriagada com esse vinho que abandona o seu marido em casa para ficar só dentro da igreja. Um monte de obreiras estão com casamentos destruídos. E você sabe, obreira, do que eu estou te falando. Um monte de obreiros, casais de obreiros, estão com os filhos no vício. Porque vocês estão embriagados com o vinho dessa prostituta. Um monte de filhos abandonaram os pais. Um monte de jovens. Porque você está embriagado com o vinho dessa prostituta. Um monte de pais abandonaram os filhos. Tem um monte de maridos que abandonaram as esposas em casa para ficar dentro, o domingo todo dentro das denominações, porque você está embriagado com o vinho dessa prostituta. E eu vou contar uma coisa aqui para você. A maioria de pastores estão com os casamentos destruídos. Ou traem ou são traídos. Sabe por quê? Porque estão embriagados com o vinho dessa prostituta. É exatamente isso. Eu queria
fazer uma oração. Mas eu queria pedir um favor para você primeiro. Eu queria que você fizesse, todos, uma oração aí nos seus comentários, em favor da igreja. A igreja somos nós. Claro, uma coisa que a prostituta tem seduzido muita gente também é nesse sentido. Nós somos a igreja, sim. Mas eu preciso congregar. Eu preciso estar aqui. Satanás tem seduzido muita gente. Eu preciso congregar. Eu preciso estar com a igreja. Eu não sou igreja sozinho. Sozinho, eu sou um membro desse corpo. Eu sou igreja quando eu estou com o corpo da igreja. Quando eu estou com a igreja, com o corpo de Cristo. Não seja seduzido pelo vinho dessa prostituta. Não seja. Não se engane também. Eu queria que você, diante de tudo isso que nós ouvimos, que o Espírito Santo falou com a gente, eu gostaria que você fizesse aí nos seus comentários uma oração pela igreja. Uma oração da tua alma. Uma oração, sabe, de temor. Uma oração para que a igreja de Cristo ela permaneça sendo luz. Nós somos a luz desse mundo, gente. Nós somos a luz da nossa casa, a luz aonde nós trabalhamos. Nós somos a luz deste mundo. Jesus falou isso. Por favor, faça uma oração pela igreja. Peça para o Espírito Santo despertar o seu povo. É o que Deus ele falou aqui. Sai de lá, povo meu, para que não sejais cúmplices com os seus pecados. Está aqui, ó. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Gente, eu fico imaginando o que vai acontecer quando estes homens estiverem diante do trono de Deus. Eu fico imaginando o que vai acontecer. E a Bíblia diz bem claro: sai de lá, povo meu. Você que está me ouvindo, você está dentro de uma denominação. Que aderiram a essa prostituta chamada teoria da prosperidade. Sai dela, povo meu. Sai dela. Porque senão você vai ser cúmplice e você vai sofrer os flagelos, a punição que esses mesmos homens chamados
de líderes, de bispos, de apóstolos, de reverendos, de padres, seja o que for, irão sofrer. Faça uma oração pela igreja. Uma oração por aqueles que foram seduzidos por essa prostituta. Faça uma oração por aqueles, sabe, que abandonaram o verdadeiro evangelho, mas foram seduzidas pelas palavras dessa prostituta. Faça uma oração aí. A Beatriz, olha que oração linda. Senhor Jesus, tenha misericórdia da tua igreja. Que maravilha. Que maravilha. Senhor, venha despertar o teu povo. Puxa, que maravilha. Que maravilha. Vamos orar, gente? Eu queria que você orasse comigo. A Dona Isilda Oliveira Vaz. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, desperta o teu povo. Abre os olhos dos que estão sendo enganados. Que oração maravilhosa, hein? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Toda a igreja, todo o corpo de Cristo, vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com grande tristeza, Senhor. Existe uma angústia na nossa alma, uma dor, um nó na garganta. Eu me sinto humilhado. Eu me sinto indignado, meu Pai. Sabe, a minha alma, ela não suporta mais tanta mentira, tanto engano. E por detrás de tudo isso, são almas, são vidas, são pessoas que estão indo para o inferno, meu Pai. Sabe, Espírito Santo, eu que sou um pecador, cheio de erros, de falhas, eu me sinto, sabe, eu não aceito mais conviver com isso. Imagine o Senhor, meu Pai, que é santo, que é Deus. Eu imagino o Senhor vendo tudo isso. Ó Espírito Santo, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão da tua igreja, meu Pai, do teu povo. Tenha misericórdia da gente. Venha, nesse momento, meu Pai, ouvir a nossa voz. Aqui está a tua igreja, Senhor. Nós estamos congregando aqui nesse momento. Nós estamos te buscando, Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, porque nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, sim, de toda a nossa alma. Nós te amamos e te seguiremos até o fim. Não importa se com vitórias ou sem vitórias,
nós te seguiremos, meu Pai. Não importa. Porque nós te amamos sim, porque o Senhor é Deus. O Senhor nos tirou dessa imundície. O Senhor nos libertou do vinho dessa prostituta, meu Pai. Porque um dia eu fui seduzido. E muitos que estão participando desse vídeo também já beberam desse vinho, já foram seduzidos. Mas o Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou das garras dessa prostituta, meu Pai. Ó Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei. Existem pessoas que estão te pedindo perdão nesse momento. Outras estão te pedindo misericórdia, ajuda. Muitas estão gritando por socorro. Muitas, meu Pai, estão te buscando forças. Porque somente assim elas poderão continuar te servindo, meu Pai. Ouça a nossa voz. Ouça o nosso clamor. O clamor da tua igreja. Um clamor de sinceridade. É um clamor de pecadores. Mas é o clamor da tua igreja, meu Pai. Desperta o teu povo. Eu me sinto triste, meu Pai. Às vezes, a minha alma se desespera. Porque um dia eu fiz parte de tudo isso, meu Pai. Muitas coisas que foram criadas dentro da denominação que antes a gente ia, foram criadas por mim. E a gente vê, meu Pai, hoje claramente tantas mentiras, heresias e enganos. E as pessoas a cada dia se perdendo, se destruindo, perdendo a fé. Ó Espírito Santo, visita o teu povo, os teus pastores, os teus obreiros, o teu povo, meu Pai. Visita cada pessoa que assiste essa live, que participa conosco, aqueles que ainda vão assistir. Fala com eles, meu Pai. Fala, porque a minha voz não tem importância nenhuma. A minha voz não quer dizer nada. Mas a tua sim, meu Pai. Porque quando o Senhor fala, o céu ele treme. O céu treme diante da tua glória, diante da tua voz, diante do teu poder. Então fala, meu Pai. Fala. Fala com todos. Despertam a todos. Chega, Senhor. Chega de mentira. Chega de ilusões. Chega de fantasias. E que o Senhor possa ter o controle de tudo e de todas as coisas. Como eu sei que o Senhor tem. Toma conta da tua igreja. Aviva a tua igreja. Desperta o teu povo. É isso que eu te peço, meu Pai. De toda a minha alma. É uma oração simples. Eu não estou procurando palavras bonitas. Não, meu Pai. Eu estou falando daquilo que está dentro da minha alma.
daquilo que eu estou sentindo, do sentimento da minha alma e daquilo que eu creio. Eu creio, meu Pai, eu creio. Eu creio de toda a minha alma que diante de tudo isso que nós estamos vivendo e vendo com os nossos olhos, toda essa podridão, toda essa covardia, toda essa carnificina que é feito com as pessoas dentro desses templos, por essa prostituta, através de seus seguidores e de seus líderes. Apesar de tudo isso, eu creio que nos quatro cantos dessa terra existem homens de Deus, mulheres de Deus, que te servem com prazer, com amor e de todo o seu coração. Bendito seja o teu nome, meu Pai, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. E em tuas mãos nós entregamos a nossa vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. É isso. É isso. Creia nesse Deus. Permaneça buscando a Ele. Compartilhe esse vídeo, por favor. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Para o máximo de pessoas possíveis que você puder. Foi um prazer estar com todos vocês. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, a sua vida. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua semana. Que Ele te guarde, que Ele te proteja. E terça-feira nós vamos estar aqui. É feriado, eu vou estar em casa. Eu vou estar aqui com todos vocês. É um prazer, eu tenho prazer de estar reunido com a igreja. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, gente. Que Deus abençoe a todos.